Olá, bem-vindo a mais um podcast depois de um tempo bom aí de ausência. E eu vou comentar hoje a eleição americana, Donald Trump e o artigo de João Pereira Coutinho na Folha hoje, online. Não dá para não comentar porque ele fez um ataque muito duro, na minha opinião, generalizando todos os que estão apoiando Trump, achando que é menos pior a sua vitória do que a de Hillary. Com um título forte já, pensar Trump na Casa Branca é como entregar uma filha a um marginal. E Coutinho vem então depois dando uma descascada aí nesse pessoal, nessas massas, segundo ele, que confundem só porque a pessoa se diz conservadora com o legítimo conservadorismo, que nos Estados Unidos, uma nação um tanto revolucionária, seria a defesa da Constituição, E principalmente a visão de que o Supremo Tribunal é o guardião da Carta Magna. E Coutinho, então, vem provocando, dizendo que esses brasileiros que se leram, os legítimos conservadores, não entenderam. Só por Trump se dizer um conservador não quer dizer que ele seja automaticamente um. E aí ele vem atacando todos esses aí que estão confundindo Trump, por exemplo, com Ronald Reagan, que deve estar a dançar o twist na sepultura, segundo o gajo, E João Pereira Coutinho, antes de mais nada, é uma das pessoas que eu mais respeito como formador de opinião aí na imprensa, Eu gosto muito de tudo que ele escreve, praticamente. Li seus artigos todos, seus livros, que são coletâneas de artigos. E é uma pessoa por quem eu tenho o maior apreço, o maior respeito como pensador. Então eu acho que ele merece aqui uma resposta, porque eu não concordo com o texto dele. E com o que eu não concordo? É que eu acredito que ele ataca um espantalho. Se Pereira Coutinho está condenando aqueles que se empolgam muito com Trump, que acham realmente que Trump é um dos grandes nomes aí conservadores a defender os valores que liberais e conservadores de boa estirpe defendem, Se o ataque é direcionado a essa ala, eu não tenho muito como discordar. Eu acho que quem se empolga demais com Donald Trump tem algum erro aí de análise. Não dá para achar que Trump é o máximo. Não dá para achar que se a vitória de Trump acontecer é para a gente soltar fogos de artifício porque o conservadorismo está salvo e tudo mais. Mas eu não vejo, não é minha amostragem, eu não vejo a maioria das pessoas que eu converso, pelo menos, apoiando Trump por conta disso. Ao contrário, a imensa maioria de pessoas que estão apoiando Trump apoiam porque acham Hillary ainda pior, que é a conclusão de Coutinho mesmo, no caso, para apoiar Hillary. Ele diz: Hillary, conheço o bicho há muitos anos e não nego a natureza mendaz da senhora, mas política não é uma escolha maniqueísta. Em certos casos, é uma opção pelo mal menor. Clinton é esse mal menor, conclui João Pereira Coutinho. Eu respeito, porém discordo de sua conclusão. E quem está defendendo Trump está defendendo por pensar de forma muito parecida, mas concluir o contrário, que Trump é o mal menor e Hillary é ainda pior do que Donald Trump. Eu cito um conservador de boa estirpe aqui que, sem dúvida, João Pereira Coutinho também respeita, que é Thomas Sowell, que tem artigos exatamente nessa direção, nessa linha de abordagem. Ele diz que Trump representa riscos potencialmente fatais, mas que Hillary Clinton é a certeza da desgraça. E vários outros estão apoiando Trump por pensarem exatamente assim. Não é porque as pessoas acham que Trump é um legítimo defensor do conservadorismo de boa estirpe e da linhagem toda do iluminismo escocês, britânico e da defesa dos valores tradicionais do Ocidente e da Constituição americana. Não é por isso. É por achar que Hillary representa algo ainda pior. Representa o quê? O George Soros, o movimento globalista, não globalizante, não de globalização, mas globalista, Davos, Bruxelas, ONU, tudo isso que representa usurpar os direitos individuais e nacionais e colocar todo o poder, depositá-lo, concentrá-lo na mão dos burocratas sem rosto.
na mão daqueles que, por exemplo, levaram os britânicos, o Reino Unido, a optar pelo Brexit. Então, esse fenômeno Trump é um fenômeno análogo ao Brexit. É um fenômeno de pessoas que estão saturadas desse establishment, desse poder das elites políticas e financeiras que têm destruído o verdadeiro capitalismo liberal, livre comércio e globalização. É por compreender que Hillary Clinton representa esse grupo, essa patota, né, Washington na veia, George Soros na veia, que o pessoal acha que Trump é menos pior. Então, me parece que, sem dúvida nenhuma, Coutinho acerta a crítica quando a gente considera uma ala dos defensores de Trump, né? Como, por exemplo, tem uma ala dos defensores de Jair Bolsonaro no Brasil que também são um tanto toscas, pessoas um tanto tacanhas, autoritárias, que não têm nenhum tipo de respeito e apreço pelos valores da liberdade individual, do legado que o Ocidente representa, né? Que faria realmente os conservadores como o próprio Edmund Burke, Russell Kirk e companhia revirarem no túmulo. Mas não quer dizer que qualquer um que apoiar Bolsonaro, dependendo do que a gente tiver em 2018, se ele for mesmo candidato, será um desses típicos direitistas que confundem que só porque o sujeito é de direita ele é um legítimo conservador. Não é verdade. Vão ter pessoas apoiando Bolsonaro, por exemplo, que não é uma analogia perfeita em relação a Donald Trump, mas porque vão considerar que talvez o PSDB chegou a um extremo de defesa tão covarde do próprio PT, né, como o próprio Fernando Henrique tem feito aí uma defesa pusilânime da lei, da justiça, para poder proteger o Lula, né, que as pessoas estão tão saturadas disso que talvez elas defendam num ato de desespero Jair Bolsonaro. Não quer dizer que você vai jogar todos aqueles que defendem Bolsonaro na mesma vala comum. Então, esse erro de análise é que me incomodou no artigo de Coutinho, que é alguém que eu respeito muito, repito. Do outro lado, a gente não vê isso. Do outro lado, a gente vê justamente uma demonização de Trump, mas sem citar e sem mencionar os defeitos de Hillary. O próprio Joseph Stiglitz, que é um ícone dessa defesa do movimento globalista lá, George Soros, que é a antítese da globalização e do livre mercado, tem um artigo dele no Globo hoje dizendo que Hillary é uma das pessoas mais bem preparadas que já disputou a Casa Branca. Enaltecendo a candidata democrata, tecendo elogios a ela, ridículos, patéticos. Uma pessoa que todo mundo sabe que é mentirosa, golpista, cuja fundação com seu marido é um esquema de golpe, de simbiose de Estado com governos despóticos e com grandes empresários corruptos. É o capitalismo de compadres na veia. É aquilo que a Odebrecht com o PT fizeram no Brasil. E a Fundação Clinton representa nos Estados Unidos. Então, fechar o olho para o viés da imprensa, que tem sido gritante, né? A imprensa passa a ser torcedora de Hillary em vez de ser minimamente imparcial. Fechar o olho para quem é Hillary Clinton e só atacar Trump e ridicularizar quem julga nos pesos e contrapesos que é menos pior Trump do que Hillary, isso me parece um equívoco muito grave. E Coutinho acaba aí dando munição para essa turma que está fechando os olhos para quem é Hillary Clinton e para como o Partido Democrata caminhou para uma radicalização de esquerda, tanto que quase Bernie Sanders, um socialista defensor da Venezuela, que passou a lua de mel na União Soviética, quase levou. E Hillary teve que compor mais ainda com um cara desse tipo, né? E a imprensa também, com todo o seu viés, fazendo torcida escancarada para Hillary. O que o Jornal Nacional tem feito, vem fazendo, é uma coisa assustadora, né? Ele faz uma edição, por exemplo, do debate, terceiro e último, que nem mesmo a equipe de campanha de Hillary faria de forma tão escancarada. É deprimente acompanhar o que está acontecendo. Então, quando as pessoas veem tudo isso e ficam revoltadas e acham que Donald Trump é o mal menor, isso merece respeito. Então, a única coisa que eu acho é que as pessoas devem respeitar quem sabe que ambos são porcarias,
que o Tocqueville sim tem que estar se revirando no túmulo por ver onde chegou a democracia na América, mas que nem por isso quem conclui que Trump é menos pior tem que ser ridicularizado. Não é verdade. Assim como eu acho que o lado de cá também tem que respeitar que nem todos aqueles que julgam que Hillary Clinton é uma porcaria, mas é menos pior do que Trump, tem que ser jogados na laia dos Joseph Stiglitz, Paul Krugman e Michael Moore da vida. Quer dizer, claro que não. Eu mesmo conheço vários liberais e até mesmo conservadores, o próprio Partido Republicano tem um monte deles, que concluíram que Trump é pior ainda. Tudo bem, eu discordo, mas é legítimo o debate. E o debate, com esse tom, merece respeito. Ele é um debate construtivo, de quem sabe que Hillary Clinton é uma porcaria, de quem sabe que Trump é uma porcaria, mas de que vamos discutir então quem é o mal menor. E isso me parece que Coutinho errou no tom aí do seu artigo por acabar de uma forma ou de outra. Se eu estou interpretando errado, talvez seja um problema meu, mas foi assim que eu li, né? Acabou jogando, misturando o joio e o trigo e jogando na mesma vala podre aqueles que concluem que Trump é o mal menor por achar que Hillary Clinton é uma porcaria ainda mais nefasta e não por morrer de amores por Donald Trump. Então era essa a mensagem de hoje, o recado. Continuo com total respeito aí por Coutinho. Temos que evitar justamente essa visão maniqueísta, né? De que ou você está comigo ou está contra mim, é fla-flu total. Não é bem assim. Existem os extremos que merecem ser repudiados. O que defende o Bernie Sanders não tem muito diálogo, né? Aquele que morre de amores por Hillary Clinton também não tem muito diálogo, mas quem apoia Hillary sabendo que ela é ruim, ou quem apoia Trump sabendo que ele é ruim, isso é um bom debate. Eu acho que Trump está mais perto da defesa desses valores constitucionais conservadores americanos do que Hillary. Eu acho isso. Eu posso estar enganado, é um bom debate. Mas me parece que Hillary Clinton tem menos apreço ainda pelos pais fundadores do que Donald Trump, pela Constituição do que Donald Trump. Tanto é verdade que ela pretende apontar para a Suprema Corte juízes ativistas, que levam em conta a causa LGBT e a causa feminista mais do que o peso da lei e daquilo que está escrito ali. Então fica aí o meu desabafo, minha mensagem, meu protesto e minha discordância em relação a um daqueles que eu mais respeito e admiro na imprensa.